Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. O novo estacionamento rotativo de Teutônia tem dado o que falar na cidade e o trânsito já tem sido pauta da Câmara de Vereadores de Teutônia há algum tempo. Por isso eu recebo hoje o assessor jurídico da Câmara de Vereadores de Teutônia, Gustavo Guever. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom dia, Bruna, satisfação estar com vocês aqui, um bom dia especial aos ouvintes da Rádio Tirol. Realmente é um assunto bastante polêmico e que merece algumas considerações bem especiais. Bom, o novo estacionamento rotativo tem 2 tons de azuis, o pisca-alerta ligado está gerando alguma dúvida por parte da comunidade e é uma prática talvez incomum para muita gente, mas está amparado na legislação, correto? Sim, tudo aquilo que foi feito em termos de marcação e determinação de temporização de estacionamento, ele obedece resoluções específicas do CONTRAN, né, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Tem algumas situações que a gente tem que efetivamente levar em consideração, que na verdade normalmente quando a gente faz um juízo de valor sobre uma determinada situação que afeta a nossa vida, a gente costuma levar a alguns aspectos pessoais dessas considerações, né? Então, levando em consideração isso, a gente sabe que o comerciante tem uma visão, o comerciário tem uma visão, né? E o usuário de vagas tem outra visão a respeito do tema, né? Então o comerciante quer ter vagas disponíveis para que as pessoas possam vir e estacionar a qualquer tempo na frente das suas lojas, tornando o comércio um pouco mais dinâmico, possibilitando a acessibilidade de uma forma racional, sem maiores percalços, de forma que o comprador não precise se deslocar muito, né, para poder comprar. O comerciário ele quer ter a possibilidade de poder ir até o serviço de carro, né, poder estacionar perto do seu serviço, de forma que fique mais cômodo, principalmente a chegada e a saída do seu serviço, né. E o usuário da vaga, aquela pessoa que faz uso regular dessas vagas de estacionamento para comprar, para adquirir produtos no comércio, ele gosta de ter sim sempre a vaga disponível perto do local aonde ele pretende ir. Então, se tu levar em consideração esses 3 aspectos, a gente automaticamente entende qual o espírito que foi adotado, não só pelo Departamento de Trânsito, mas sim pelo Conselho de Trânsito Municipal. Afinal de contas, todas essas ações elas foram amplamente discutidas dentro do Conselho de Trânsito, né? Para que as pessoas saibam, o Conselho Municipal de Trânsito, ele é composto de uma série de representações de inúmeras entidades, né? Não é uma ideia que foi simplesmente tirada ao acaso e que não foi discutida e foi implementada. Tem comerciantes, tem empresários, tem pessoas da nossa comunidade, representantes de entidade que discutiram de uma forma bastante forte esse assunto antes que ele fosse levado à prática com a marcação das ruas. Os vereadores integram o conselho? Não tem. Os vereadores, normalmente alguns frequentam as reuniões do conselho, né? Mas efetivamente no conselho não. Perfeito. Para a gente explicar direitinho para o nosso ouvinte, quem é responsável por regularizar, por organizar o trânsito nas cidades é o Departamento de Trânsito, que dialoga com o conselho, mas respeitando leis do Código Brasileiro. Exatamente, Bruna. A forma como foi adotada, ela tem uma razão de ser, e essa situação do pisca-alerta, ela leva em consideração uma necessidade de autofiscalização. Ou seja, a partir do momento que a autoridade de trânsito, ela marca no chão as vagas, que ela determina uma utilização por tempo, que ela coloca a necessidade da utilização do pisca-alerta e ela implementa, além da sinalização horizontal, a sinalização vertical, automaticamente a Brigada Militar ela já tem condições de fazer a fiscalização sem precisar fazer a abordagem, né? E por isso foi adotado um sistema híbrido, onde um lado da rua tem um tempo mais curto com pisca-alerta e o outro lado da rua permite um estacionamento por mais tempo sem pisca-alerta, justamente para que a utilização das vagas ela se torne um pouco mais dinâmica e permita que mais pessoas utilizam.
utilizem essas vagas, né? Em Canabarro a gente já tem notícia que efetivamente o comércio começou a ter uma dinâmica melhor de vagas, né? Antigamente passava na Capitão e tu não tinha lugar para estacionar. Hoje tu passa e tu consegue estacionar e consegue acessar as lojas de uma forma mais fácil, né? De fato, o que a gente sabe é que toda mudança, ela necessariamente ela precisa de um período de adaptação, e a gente sabe que esses primeiros meses de implementação desse sistema vão gerar controvérsia, as pessoas precisam se acostumar. Esse é um processo que outras cidades já passaram, a própria Lajeado tem vagas marcadas com temporização de pisca-alerta, não é uma coisa exclusiva de Teutônia, e a gente sabe que até a gente conseguir chegar num consenso, esse assunto vai ser bastante discutido. E é bom que seja discutido, porque se a gente tivesse só um posicionamento unânime, dificilmente nós conseguiríamos acertar de uma forma mais plena, né? Então, acho que com a discussão, com os ajustes que serão feitos nos próximos meses, existe sim a possibilidade de que a gente consiga um sistema que vai ser satisfatório, que vai atender os interesses dos comerciantes, dos comerciários e da população em geral que faz uso dessas vagas. Você citou agora o município de Lajeado. Acredito que tenha sido feita uma pesquisa, uma conversa com demais cidades que já utilizam esse tipo de sistema. Sim, ele é muito utilizado. Esse sistema com temporização de pisca e utilização de pisca-alerta, ele é bastante utilizado, né? É uma forma que muitas cidades encontram de tornar determinados espaços públicos um pouco mais dinâmicos, principalmente levando em consideração as necessidades do comércio. Lajeado, durante muito tempo, tu levava meia hora, às vezes, para conseguir uma vaga para estacionar. Hoje, isso já é um pouco mais fácil. Nós temos aqui em Teutônia, não a obrigatoriedade de que toda cidade seja assim, mas nós temos alguns aspectos dentro da cidade, alguns locais dentro da cidade onde efetivamente é necessário, a própria Major Bandeira, aqui na esquina com a 13 de outubro, as proximidades do mercado da Languiru, a Capitão Schneider. Então nós temos momentos locais onde existe uma grande concentração de lojas, e esses comerciantes, eles precisam ter a possibilidade de que os usuários tenham vagas disponíveis para poder parar, fazer uma compra rápida, sair, de forma que eles consigam alcançar os seus objetivos. A gente estava falando de Lajeado e eu tenho uma pergunta de ouvinte aqui de por que não implantar um sistema pago. As principais dificuldades em Teutônia são referente a estacionamento nos centros de Languiru e Canabarro, onde nós temos agora um novo sistema, né? Mas a explicação aqui do ouvinte é que esse sistema não seria apenas um adiamento da necessidade de implantar o sistema pago, semelhante ao que existe em Lajeado hoje. Eu não participei de toda a discussão, Bruna, em relação à implantação desse sistema, tá? Eu não sei se Teutônia ainda precisa ou não a implementação do sistema pago, né? Daqui a pouco seria interessante em alguns locais implementar o sistema pago, mas esse também seria uma decisão de muita controvérsia, porque em Lajeado até hoje se discute e houveram inúmeras situações, como por exemplo troca da empresa que administrava o sistema de controle das vagas de estacionamento. Houve muita repercussão e até hoje existe uma discussão bem acalorada a respeito da necessidade ou não da cobrança pelo uso das vagas. A gente recebe aqui vários comentários dos ouvintes, né? E a gente percebe que a principal, eu não diria reclamação, mas a principal preocupação deles é quanto à bateria do carro, devido ao pisca-alerta ligado, e também quanto à marcação dos locais, porque nem todas as ruas que foram anunciadas já estão demarcadas. E aí eu já adianto que é um processo gradativo. Esse processo está começando pela Capitão Schneider. Nós já temos ontem houve um trabalho muito intenso por parte do Departamento de Trânsito. Eu circulei aqui pelas ruas de Languiru, já existe um processo de marcação dessas vagas, né? E a gente sabe que o setor de trânsito ele não tem condições de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então a implementação do sistema certamente vai ser gradativo e nós com o tempo iremos atender a todas as demandas, né? Com essas marcações. A Câmara de Vereadores ela está atenta, né? Os vereadores estão circulando, nós tivemos já uma série de feedbacks a respeito disso por parte dos vereadores, cada um trazendo uma visão de um amigo, de um conhecido, alguns elogiando, alguns comerciantes elogiando, algumas pessoas reclamando justamente essa questão da bateria. Realmente é um problema, eu me preocupo às vezes, né? Quanto tempo eu vou ficar estacionado, mas se é por um período de 15 minutos ali, eu não acredito que vai ser
ter problema. Uma bateria com médio tempo de vida aí, com certeza aguenta 15 minutos brincando e não vai ser problema. Foi destaque também na Câmara de Vereadores todo o trabalho do departamento, afinal a cidade inteira está sendo repintada, digamos assim, meio fio, faixa de trânsito, novas demarcações para deficientes, para motos, enfim, o pessoal está atento, está preocupado e o trânsito tem sido pauta recorrente, né? Principalmente também quanto à velocidade dos nossos motoristas na cidade. Bem colocado, Bruna. A Câmara de Vereadores hoje, graças a Deus, é um local onde todas essas ponderações elas chegam, né? O presidente Vitor, inclusive, na tarde da última terça-feira, antes da sessão legislativa, ele fez um pedido para o diretor de trânsito, para o Carlos Peixoto. Ele esteve lá, conversou durante praticamente 40 minutos com o presidente Vitor e nos atualizou a respeito do andamento dessas marcações, da sinalização, e eu tenho certeza que, pelo que ele colocou, nos próximos meses, assim, Teutônia vai passar por uma repaginada bem legal. A gente tem a necessidade de atualização, os vereadores estão preocupados, né? A gente sabe que existe uma demanda represada há muito tempo de correção de sinalização, nomes de ruas, sinalização vertical nas esquinas, mas com o tempo, pelo que nos foi repassado, essas situações elas tendem a ser regularizadas. Eu não sei se você vai poder me ajudar, porque agora chegou um questionamento referente à legislação de qual é a lei ou a regulação para esses estacionamentos em frente às empresas, os oblíquos com placa de exclusivo. Nós temos alguns estabelecimentos aqui na cidade com estacionamento exclusivo. Sim, existe as próprias normas do CONTRAN, elas são bem rigorosas a respeito da instituição dessas vagas com estacionamento exclusivo, né? A resolução número 302/08 do CONTRAN, ela define no seu artigo 2º, né, as áreas específicas de estacionamento. Então, todas as resoluções a respeito de que tipo de estacionamento, como ele tem que ser, de que forma ele tem que ser, consta nessa resolução do CONTRAN. Bom, nós temos várias participações de ouvintes e eu vou citar aqui que um ouvinte não está acreditando muito, diz que hoje não é sistema pago e esse novo gratuito também, que não vai mudar, o problema vai continuar, e aí é uma questão de conscientização da população. Mas temos também aqui uma sugestão para os empresários de que é possível fazer um edifício estacionamento. Já estamos prevendo soluções para o futuro. Com certeza. A cidade está crescendo, né? Ela hoje ainda cresce muito para os lados, mas o processo de verticalização da cidade ele vai acontecer. Nós com o tempo, nós aqui em Languiru nós já temos muitos prédios sendo erguidos, Canabarro também, praticamente toda a quadra tem uma obra, e isso implica necessariamente mais pessoas próximas, uma necessidade maior de vagas de estacionamento, e a pessoa que hoje fizer o investimento pensando no futuro, com certeza vai se dar bem. Gustavo, agradecendo a tua participação no programa, tem mais alguma consideração importante referente ao novo estacionamento rotativo? Não, Bruno, apenas a menção de que os vereadores estão atentos, né? Existe uma preocupação constante por parte dos vereadores, existe uma integração muito forte com o Poder Executivo para que a gente fique atento a essas alterações, para que a gente acompanhe a repercussão dessas alterações, e eu tenho certeza que o nosso Departamento de Trânsito, assim como se colocou de uma forma muito espontânea à disposição dos vereadores para qualquer esclarecimento, ele também está atento a essas repercussões, e todo ajuste, eu acho que, quando for necessário, vai ser feito. É uma novidade, é uma mudança que iniciou recentemente, foi agora na segunda-feira, nós precisamos dar um tempo para avaliar, né? E se for necessária alguma alteração, acredito que será feita. E eu acho que é muito importante, antes da pessoa emitir uma visão própria, procurar saber como é que o seu colega, como é que de repente aquele seu amigo que é empresário vê, como aquela pessoa, de repente um parente seu que faz uso regular das vagas, enxerga a possibilidade ou não de ter mais vagas disponíveis em tempo integral, né? Não ter uma visão muito própria da situação e conseguir enxergar a situação como um todo. Eu acho que isso é muito importante, e claro que, se for preciso, realmente eu acho que as adequações necessárias serão feitas no decorrer do tempo. Gustavo, vou fugir um pouquinho do assunto trânsito agora e aproveitar que você está conosco, afinal estamos em ano de eleições. Qual é a expectativa para esse ano e para esse pleito?
A situação ela ainda é um pouco calma aqui em Teutônia, né? A gente vê o movimento, até porque ele não nos afeta diretamente, mas a gente sabe que a movimentação para governo do estado, para senador, deputado estadual, deputado federal, ela vai esquentar nos próximos meses. A gente ainda não teve nenhuma alteração em termos de filiação partidária dentro da Câmara. A gente está atento a essas movimentações e a gente espera que agora, nos próximos 30 dias, aí, esse panorama mude e comecem a aparecer um pouco mais dessa movimentação pré-eleitoral. Quais seriam os impactos da eleição dentro da Câmara de Vereadores de Teutônia? Num período próximo, assim, a gente não tem um impacto propriamente dito, né? Mas para as eleições municipais a gente com certeza vai sofrer algum tipo de alteração, porque existe a previsão de uma alteração na legislação, na composição da majoritária e da proporcional, que podem eventualmente afetar um pouco o cenário político de Teutônia, né? Agora, para essa eleição agora, para o final de ano, impacto direto praticamente nenhum. Gustavo, muito obrigado pela participação no programa hoje. Deixa um espaço para as tuas considerações finais. Legal, Bruno, agradecendo o espaço. O nosso presidente gostaria muito de estar aqui hoje, o professor Vitor, mas infelizmente ele é professor, né, em tempo integral e tem compromisso com as escolas onde ele leciona, né. A gente sempre está à disposição, a gente trabalha pela comunidade e os vereadores se colocam inteiramente à disposição para quem quiser reclamar, colocar sugestões, participar das sessões. A casa é a casa do povo e cada vez mais a gente consegue fazer com que as pessoas acabem participando de uma forma efetiva da vida da Câmara de Vereadores. Os microfones da Tiral sempre estão abertos aos vereadores para vir aqui dialogar com a comunidade. Já adianto que no feriado do dia 21, o professor Vitor estará com a gente aqui no programa. A gente conseguiu o feriado aí. Presidente em tempo integral, é isso aí.